convidamos o senhor Alan Akamatsu, da Longi, para sua apresentação no painel Mercado, Tendências e Novidades no Fornecimento de Painéis Solares em 2020. Bom dia, eu sou o Alan, gerente de produtos para a América Latina da Longi Solar, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o mercado brasileiro, as tendências e as novidades. Então, iniciando primeiramente aqui uma breve introdução sobre a Longi. Então, a Longi é uma fabricante chinesa, nós temos mais de 8 fábricas, majoritariamente na China. Nós temos uma capacidade produtiva, né? Na verdade, em 2019, nós finalizamos o ano com 14 gigawatts de capacidade produtiva de painéis solares e 42 de wafers monocristalinos. E para 2020, nós vamos praticamente duplicar esse marco, né? Então, nós vamos ter uma capacidade de 30 gigawatts de produção de painéis e 75 de wafers. E wafers são as lâminas nas quais você deposita o silício, gerando assim a célula solar. Outra característica também da Longi é que a Longi ela é o único fabricante de painéis solares a atingir a classificação de AAA, né, ou AAA, em questões de bancabilidade, né, que significa que é uma empresa as fundações, né, financeiras elas são as mais sólidas possíveis. Então, eu queria falar sobre as novas tendências de mercado, né, ou as novas tecnologias aí que a gente vai ver nesse segundo semestre com os painéis a partir de 500 watts. Então, a Longi, ela tem a sua linha chamada Raimon 5 e ela continua com um design de 72 células inteiras ou 144 células. E quais são as novidades, né? Então, agora, esse novo portfólio, essa nova linha, que atua a partir de 500 watts, ela utiliza o wafer M10, que é um wafer chanfrado de 182 milímetros por 182, e a versão anterior, ou né, a família anterior, utilizava o M6, que seria o 166 milímetros por 166. E esse aumento no tamanho do wafer é um dos fatores que ocasionam a maior densidade de potência nos painéis, né? Ou seja, você tem um aumento tanto de potência quanto de eficiência energética no seu painel. Uma segunda característica que também constitui uma evolução dos painéis é a questão da dopagem a nível molecular com o gálio e não mais com o boro, né? Então, antigamente era feita essa dopagem com o boro, visando a diminuição da degradação de potência, mas agora a gente substituindo esse material pelo gálio, a gente tem então uma degradação de potência menor e também um efeito do lead, né, que é a degradação induzida por potência, menor também. A tecnologia de silício monocristalino, então, ela tem tido uma aceitação muito boa no mercado brasileiro. Então, essa tecnologia não só continua, né, mas o monocristalino PERC e P-Type também, né, P-Type significa positivo, ela continua sendo oferecida e aceita no mercado. Então, outra característica também é a questão dos múltiplos busbar. Nós utilizamos 9, né, em comparação com tecnologias anteriores com 5 busbars. A partir de 6, 9 busbars, você já pode chamar essa tecnologia de múltiplos busbars. A tecnologia de corte de meia célula ou meia célula, ela continua justamente para você conseguir manter toda a simetria, tanto elétrica quanto mecânica do painel, mantendo também a questão de você trabalhar com 72 células ou 144 meia células. A nível construtivo também, outra novidade, outra inovação é o que a gente chama de tecnologia de Smart Soldering, ou seria uma solda inteligente, né? O que ela proporciona? Ela proporciona um aumento, então, de 3% de eficiência no painel. E como isso é feito? Então, existem basicamente três componentes, né?
Uma é que acima do busbar nós temos uma camada metálica chamada ribbon, né? Então essa camada, antigamente ela tinha um formato cúbico, né? Ou cúbico ou esférico, você tinha essas duas opções. Agora nós adotamos um formato triangular ou piramidal, o que faz com que os raios solares que incidem exatamente no ribbon, né, onde seria o busbar, acima do busbar, ele consegue refletir essa irradiação de volta para a parte de dentro do painel, sendo absorvido pela célula, para onde realmente há o silício e a transformação da irradiação solar em energia elétrica. Essa é uma característica. A segunda característica é que a distância entre as células também ela foi diminuída, né? Então nós utilizamos o que a gente chama de microgap. Isso faz com que você consiga ter as células mais próximas umas das outras e você consegue ter um tamanho e um peso menor também, né? Você começa a utilizar então menos material. Isso também influencia nesse acréscimo, nesse ganho de eficiência do painel. E o terceiro ponto é a questão de uma soldagem com baixo estresse mecânico, né? Então você vai ver que quando a gente passa de uma célula para outra, o busbar e o ribbon que fazem a conexão de uma célula com a outra. Então, nesse espaço, aquele formato triangular ou piramidal, ele volta a ser achatado para fazer a conexão, e toda essa configuração e essa soldagem faz com que você crie um estresse mecânico menor no painel enquanto ele está em operação, enquanto ele passa pelo ciclo diário, tanto de expansão como retração dos próprios materiais, devido à variação de temperatura, não só do dia, mas como a variação de temperatura de operação do painel, né? Então, toda essa tecnologia de solda e toda essa nova formatação triangular dos nossos ribbons ocasiona um estresse mecânico menor. E aqui um estudo comparativo da tecnologia de 500 watts em comparação com a família de 400 watts, do quanto você fazer essas mudanças tanto a nível de célula quanto a nível de projeto ou design construtivo na parte elétrica e na parte mecânica leva a um ganho de BOS, né? Um ganho de Balance of System e uma economia em todos os outros componentes dos painéis. Então a gente vê aí que para um mesmo sistema, você simplesmente utilizando um painel de 540 watts em comparação com o de 410, você tem um ganho médio aí de 1,2 centavos de dólares por watt-pico, quando a gente está comparando com a tecnologia G1, que é o tamanho de 158 milímetros de wafer. Tá. Então, essa é a abordagem que eu queria mais demonstrar para o nosso público em relação a inovações tecnológicas, né? Em relação às tendências do mercado que a gente tem visto nos últimos 12 meses aqui no Brasil, eu diria que a tecnologia de silício monocristalino, né, ou monoPERC, ele tem tido uma aceitação muito boa. Então a gente vê aí percentualmente já o monocristalino tendo uma aceitação parelha ao policristalino PERC, né? Então isso é uma característica aí que a gente viu essa evolução ao longo dos últimos 12 meses. Tecnologia que teve uma aceitação muito grande aqui no Brasil, principalmente nos projetos de grande porte, é justamente a tecnologia bifacial, né? Que o que é? Nada mais é do que a capacidade do painel solar de absorver e transformar a irradiação solar em energia elétrica com a parte de trás, né? Justamente, dizendo que ele ele gera energia, então, por duas faces. Novamente também, né, a gente viu aí uma evolução na questão das garantias de degradação de potência. Então ela vem diminuindo ao longo dos anos. Então nos últimos 12 meses nós conseguimos chegar ao marco de degradação no primeiro ano
de até 2% nominal, e aí, a partir do segundo ao 30º ano, uma degradação linear e anual de 0,45%. Ou seja, se a gente está falando em um painel bifacial em utilização por 30 anos, ao final do 30º ano, esse painel ainda vai ter uma potência nominal de quase 85%, né? 84,95% nos painéis bifaciais. Então, essa também eu acho que é uma outra conquista que a gente vê no mercado brasileiro. E aí, rapidamente, falando brevemente o que é tecnologia bifacial, né? Então, quando você está trabalhando com uma tecnologia bifacial, a capacidade do painel de absorver energia pela parte de trás faz com que você tenha que realizar algumas alterações ou customizações no seu sistema solar, né? E aí existem 5 principais parâmetros que a gente pode dizer que afetam bastante todo o desempenho do seu sistema solar. Então, quais são eles, né? Rapidamente. O albedo, que nada mais é do que a capacidade do material do seu solo de refletir a luz solar. Então, ele varia aí de 0 a 1, 0 a 100%. Então, quanto maior o albedo, melhor é o seu desempenho de ganho bifacial, né? Um ganho energético proveniente da geração de luz pela parte de trás do painel. O segundo fator também, muito importante, é a altura da instalação dos seus painéis. Então, se ele for instalado a uma altura muito baixa, a bifacialidade do painel ela não vai ser utilizada de forma otimizada, digamos, né? Então, é sempre bom procurar fazer uma instalação a partir de 1 metro de altura do painel em relação ao solo, para que justamente toda essa irradiação refletida ou irradiação indireta possa ser absorvido uniformemente pela parte de trás do painel e você tem então um ganho bifacial maior. A questão da utilização tanto do rack quanto do tracker segue o mesmo conceito, né? Você tem que fazer toda a instalação das ferragens pela moldura, né, ou pelas bordas do painel, e você já não pode ter nenhum tipo de estrutura atravessando a parte de trás do painel de modo a gerar sombreamento, né? Então, qual é o conceito? Você não gerar mais nenhum tipo de sombreamento na parte da frente, né? Então isso não é recomendável, porque isso incorre em perdas, mas na parte de trás, então, mais ainda, né? Para você evitar que você tenha perdas também no seu sistema bifacial. O quarto parâmetro é a questão da distância entre as fileiras de painéis que você tem. Então, quando você aumenta essa distância entre as fileiras, você acaba diminuindo o impacto de sombreamento, que a gente chama de um sombreamento próximo, né? Sombreamento causado pelas próprias strings. Então, isso é importante que você mitigue ao máximo. E também, quando você aumenta esse espaçamento entre as fileiras, você aumenta a área de solo disponível que recebe a irradiação, tanto direta quanto indireta, e que vai, então, refletir todos esses raios para a parte de trás do painel. Então, você tendo uma área disponível maior para ter essa reflexão, você também acaba tendo um ganho bifacial maior. E outra característica também importante nos sistemas bifaciais é a questão do carregamento do inversor, né, ou a relação DC-AC ou CC-AC, no qual, para um sistema bifacial, é recomendado que ela seja um pouco menor, justamente devido à maior geração de energia por uma mesma potência nominal, né? Ou seja, com a mesma potência nominal em um projeto bifacial, você vai gerar mais energia a todo instante, né? Desde a manhã até o horário de pico, até o entardecer, do que um sistema monofacial. Então, essa energia extra, o que acontece? Ela é refletida e vista no inversor como uma curva de geração tanto mais larga quanto mais alta, né? Então, como ela está gerando mais energia para
uma mesma potência nominal, você precisa fazer o clipping do seu inversor de acordo também, né? Porque se você não alterar esse clipping ou esse carregamento, você vai acabar tendo uma perda de energia, uma perda pelo clipping do inversor maior. Então, em termos práticos, né, o que é sugerido? Se, por exemplo, você está utilizando um carregamento de inversor de 1.2 em um sistema monofacial e você vai utilizar, então, o sistema bifacial com um ganho de 10%, ganho bifacial de 10%, que significa, né? Ganho bifacial de 10% significa um ganho energético total e final de 10% a mais. Então, o que você deve fazer com o seu carregamento? Você deve diminuí-lo proporcionalmente ao seu ganho bifacial. Ou seja, se você estava utilizando um carregamento de 1.2 no sistema bifacial, no sistema monofacial, em um sistema bifacial com ganho de 10%, você precisa utilizar 10% a menos de carregamento. Ou seja, você vai utilizar um carregamento DCAC por volta de 1.10, né? 1.10, 1.09. Então, eu acho que isso encerra mais ou menos esse nosso bate-papo sobre as tendências do futuro e as conquistas atuais, ou pelo menos as conquistas vistas nos últimos 12 meses no mercado brasileiro. Agradecemos ao senhor Alan Akamatsu, da Longi, pela sua apresentação.